Tá pensando em comprar material acústico e não sabe qual material comprar ou a quantidade para comprar? Ou pior, você já comprou material acústico e sentiu que não deu diferença nenhuma no seu restaurante? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar um passo a passo detalhado para você saber exatamente quais materiais você pode utilizar e a quantidade correta para deixar o seu restaurante confortável e elegante. Opa, aqui é Paulo Chagas, especialista em acústica arquitetônica, e sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo. E fica até o final desse vídeo aqui porque eu vou te falar sobre o efeito cemitério, que acontece quando você utiliza a quantidade incorreta de material e isso vai dar um problemão pro seu negócio. Olha, eu vou te falar que, sem sombra de dúvidas, os maiores erros na hora de fazer um tratamento acústico para um restaurante é justamente não saber a quantidade e muito menos o tipo de material que você vai utilizar para fazer o tratamento acústico. E o problema é que muitas vezes nem os vendedores de material acústico sabem isso, então eles acabam só dando uma orientação para você colocar qualquer material na quantidade aleatória. Então coloca qualquer material aí no seu forro, na parede, onde der. Já vi até o pessoal colocando material acústico debaixo de mesa e debaixo de cadeira. O resultado disso é que às vezes você pode colocar muito mais material do que o necessário, gastando mais do que deveria e deixar o seu restaurante com uma acústica de cinema. E você está projetando um restaurante, não um cinema, né? Então não faz sentido. Então, bora lá, vamos primeiro falar sobre quais materiais acústicos você pode utilizar para resolver aquele problema do ambiente muito caótico, aquele restaurante que fica com som de praça de alimentação em que ninguém gosta de ficar. Porque afinal de contas, se a pessoa está se sentindo desconfortável lá, ela não vai querer ficar nem para sobremesa, então acaba saindo bem mais cedo, diminui a permanência, diminui o consumo e diminui a receita do restaurante. Então esses materiais que eu vou mostrar aqui agora são materiais que servem para absorver o som. Então eles vão dar uma limpada ali naquele ruído de fundo e deixar o ambiente muito mais confortável, muito mais agradável. E eu vou te mostrar como cada um desses materiais funciona, para que cada um deles serve e a quantidade correta que você precisa para trabalhar com exatidão e sem gastar mais do que o necessário. Bom, o fato é que existem milhares de materiais acústicos, existem forros, painéis de parede, até revestimento de piso, baffles, nuvens, enfim. Como é que a gente sabe para que cada material serve? A questão é que os materiais que absorvem o som, eles vão funcionar para sons específicos, digamos assim. O termo técnico seriam frequências sonoras. Então, talvez você saiba que existem sons que são mais graves, sons que são mais agudos. E a voz das pessoas vai estar ali entre o meio desses sons graves e agudos. Agora, quando a gente fala de restaurante, varia muito de restaurante para restaurante. Tem aqueles restaurantes que são mais voltados para música ao vivo, outros que nem tanto. Então, quando você tem essa mistura de sons, de pessoas, de música, de televisão, acaba que você vai ter que trabalhar de forma uniforme todas as frequências sonoras, e por isso que você tem que recorrer a materiais acústicos que consigam absorver todas as frequências. Tá, mas bora lá, como é que eu sei qual frequência cada material é bom, qual frequência cada material absorve, como é que eu tenho essa informação? Para você descobrir isso é extremamente simples, basta você olhar no catálogo do material ou na ficha técnica dele, que toda empresa que se preze o respeito vai te entregar isso, afinal de contas é um atestado de desempenho do material. Então, se a empresa não te entregar, basicamente ela tem vergonha da qualidade do material dela. Então, se você está interessado no material acústico, você pode mandar um e-mail ou uma mensagem para o fabricante solicitando o gráfico de absorção sonora ou o laudo de absorção sonora. Então, se você pegar um gráfico de absorção sonora, como esse que eu estou mostrando bem aqui, você vai conseguir observar que quanto mais baixa a frequência, quanto menor esse valor da frequência, mais grave é o som. E quanto mais alto o valor da frequência, mais agudo é o som. E essas curvas que você está vendo aí representam o desempenho do material, quanto que ele absorve do som naquela frequência. Então, quanto mais perto de 1 desse valor, mais absorve. E quanto mais perto de 0, significa que menos ele absorve, ou seja, mais ele reflete. Então, se você for ver, por exemplo, um gráfico de absorção de uma alvenaria, de um vidro, de um porcelanato, que são materiais extremamente refletores, é muito próximo de 0 em todas as frequências. Então são materiais e revestimentos que acabam reverberando muito o som e gerando aquela situação de desconforto. Eu tô aqui agora com um gráfico de absorção sonora de uma espuma acústica, aquela que o pessoal gosta de colar debaixo da mesa, debaixo da cadeira. E esse gráfico ele mostra pra gente uma comparação entre diferentes espessuras de espuma acústica. Dá pra perceber que quanto mais espessa a espuma acústica é, mais ela absorve o som. A questão é que o comportamento dela meio que se mantém o mesmo, ela não absorve muito bem baixas frequências, mas absorve muito bem as médias e as altas.
E aí você pode estar se perguntando, quer dizer então que se eu usar só espuma acústica eu posso resolver médias e altas frequências, mas daí eu não vou conseguir resolver os graves. E é por isso que é muito importante a gente combinar materiais acústicos com propriedades diferentes. E aí quando a gente faz um projeto, quando a gente faz uma especificação, a gente pensa justamente nisso. Como é que a gente pode combinar os materiais para meio que equalizar o ambiente em todas as frequências sonoras. E eu tenho certeza que você já aprendeu alguma coisa ou outra aqui nesse vídeo, então se for seu caso, aproveita e deixa um like aqui, se inscreve no canal, porque isso vai ajudar o canal a crescer e vai ajudar outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo. Bom, mas aí eu poderia de repente pensar, ao invés de usar uma espuma acústica, eu vou usar um forro acústico. E aí eu tenho aqui um gráfico de absorção sonora de um forro, que é esse forro aqui, né, forro escuro, que o pessoal gosta muito de utilizar em restaurantes e em cinema. Essa minha amostra aqui já viu dias melhores. Mas o fato é, quando a gente analisa o coeficiente de absorção desse material, vocês vão ver que tem duas questões aqui, né? Ele coloca o forro com uma coisa chamada plenum de 50 milímetros e outro plenum de 200 milímetros. O que é o tal do plenum? É basicamente o afastamento que você tem do forro para a laje ou para a cobertura. Então percebe que quanto maior esse afastamento, maior é o desempenho do material, principalmente ali nas frequências mais baixas. Então essa é uma forma que a gente tem às vezes de melhorar o desempenho acústico do material em baixas frequências, aumentando esse pleno. Então se você tem a possibilidade aí, né, de trazer o forro um pouquinho mais para baixo para ter um pleno bacana, você consegue absorver bem os sons mais graves. Então a outra informação muito interessante que a gente tem aqui é bem no finalzinho tem uma sigla escrito NRC, que é uma sigla para Noise Reduction Coefficient, ou coeficiente de redução sonora, que é basicamente um número único que meio que faz uma média do desempenho desse material, já que a gente está falando em várias frequências aí, e se você quer comparar um material com outro, você pode usar esse valor. Então nota que para o mesmo forro instalado de formas diferentes, ele a 50 e ele a 200, eu tenho um desempenho que vai de 0,70, ou seja, absorve 70% ali em média do som, até 0,90, então até quase 100% aí, né, 90% dos sons. Então você consegue ter um forro com altíssimo desempenho trabalhando apenas essa questão da altura do forro, legal? Bom, mas e aí se não for o seu caso, se você não tiver essa altura e você acabar conseguindo resolver só os médios e agudos, que acaba sendo bem fácil, porque a grande maioria dos materiais fibrosos ou porosos, como as lãs, os painéis acústicos e as espumas conseguem. O que eu posso fazer para resolver os sons mais graves? E aí você vai ter que adotar materiais que seguem uma estratégia um pouquinho diferente. Por exemplo, os materiais perfurados. Então você com certeza já deve ter visto o forro de gesso perfurado, mas talvez você não conheça os materiais à base de MDF perfurado. Então eu estou aqui com uma placa de MDF perfurado, que por trás dela vem uma lã acústica, tá? Nunca esqueça disso. Ele pode ser instalado tanto em forro quanto em parede. E esse tipo de material, ele acaba tendo uma forma de funcionar que absorve muito bem as frequências mais graves. Então você já está percebendo que aí para você conseguir equilibrar todas essas frequências, você vai juntar materiais que absorvem médios e agudos e materiais que absorvem os sons graves. Então nesse caso aqui eu estou com um gráfico de absorção sonora. Esse material que eu acabei de mostrar para você, a mesma história. Se você tiver um pleno, ou seja, essa distância de 5 centímetros, ele absorve de uma maneira, e se você tiver de 20 centímetros, normalmente é o caso dos forros, ele absorve muito, mas muito mesmo, as baixas frequências. Então você consegue combinar essas duas estratégias para manter a acústica do seu restaurante bem equilibrada, bem gostosa, bem satisfatória. Então até agora você já deve ter percebido que acústica não é achismo, né? Então envolve conhecer materiais acústicos, envolve consultar esses gráficos e não acreditar, né, em tudo que falam por aí. É um trabalho bem meticuloso que a gente tem que ter justamente para conseguir equilibrar. Mas por enquanto a gente está falando só sobre quais materiais utilizar e não sobre a quantidade. E é sobre isso que eu quero falar agora. Como é que eu sei quantos metros quadrados de material acústico eu tenho que utilizar para garantir o conforto no meu restaurante? E para isso existem as normas e as diretrizes, e uma muito famosa para essa situação é uma normativa alemã chamada DIN 18041, que é de 2016, que ela basicamente vai trazer para a gente ali uma espécie de ábaco ou um gráfico que vai correlacionar a área de absorção, né, quantos metros quadrados de absorção de materiais absorvedores que a gente tem num determinado ambiente, com o volume do restaurante e o pé direito, ou seja, a altura dele. Então se você tem a informação geométrica do ambiente, você tem ali um levantamento, um projeto ou qualquer coisa do tipo,
você com certeza vai poder calcular um volume e calcular o pé direito. E para não ficar só na base do achismo ou da explicação rasa, eu decidi trazer um pequeno exemplo, mas só para detalhar um pouquinho mais o que é área de absorção, né? Eu falei disso agora há pouco. É como se eu pegasse a área de cada uma das superfícies do restaurante e multiplicasse pelo coeficiente de absorção sonora, que foi esse gráfico que a gente acabou de ver aqui dos materiais acústicos. Então, se você souber as áreas, área de piso, área de parede, área de porta, área de janela, área de teto, todas as áreas que compõem as superfícies de um ambiente, você consegue calcular a área de absorção. Então é como se você meio que fizesse uma média de tudo isso e pintasse todo o ambiente com o mesmo material. Então vamos pensar um caso hipotético de um restaurante de 10 metros de largura, com 8 de profundidade e 5 de altura. Essas proporções me dariam uma volumetria de 400 metros cúbicos. E aí eu poderia pensar, será que se eu fizer todo o meu forro com um material acústico como esse que eu acabei de mostrar para você, seria o suficiente para alcançar o critério normativo? Bom, fazendo toda essa calculeira doida, pegando ali, considerando que seja um piso de porcelanato, as paredes de alvenaria e um forro feito desse material, eu tô até desconsiderando aqui a questão do mobiliário, que poderia inclusive ajudar na absorção sonora, mas como é um exercício bem besta aqui, a gente vai fazer de forma bem simples. Então, fazendo todo esse cálculo, multiplicando cada área de superfície pelos seus respectivos coeficientes de absorção sonora, eu teria um total de uma área de absorção de 58 metros quadrados. E aí a norma fala o quê? Que você tem que pegar esse valor e dividir pelo volume do ambiente. E aí para cada pé direito vai ter uma recomendação. Para o caso do pé direito de 5 metros, a recomendação é que você tenha aproximadamente 0,16 metros quadrados de absorção por cada metro cúbico do ambiente. E se eu pegar essa área que eu acabei de calcular e dividir pelos 400 metros cúbicos, eu chego num valor de 0,15. Ou seja, está um pouquinho abaixo, dá para melhorar. O que você pode fazer? Você pode de repente trabalhar mais absorção nas paredes, ou descer um pouco mais esse forro, porque afinal de contas eu fiz a conta pensando no forro com menos pleno. Poderia aumentar o pleno para aumentar o desempenho dele. Ou poderia trabalhar com nuvens junto com esse forro, com baffles, e fazer um projeto acústico que atenda ao critério normativo e que traga de fato conforto com qualidade e sem achismo. Agora fala a verdade, isso aqui é um conteúdo que você não encontra em qualquer lugar e que com certeza vai te ajudar muito a economizar e escolher o material de forma mais responsável e principalmente não cair em conversa furada de quem não sabe o que está fazendo e que também não tem responsabilidade com o seu dinheiro. E eu sei que pode parecer um pouco confuso, um pouco complexo à primeira vista, mas de repente se você ver esse vídeo aqui mais algumas vezes e fizer algumas anotações e até exercitar isso, eu tenho certeza de que você vai conseguir calcular isso de maneira muito simples e muito tranquila. Mas se mesmo assim você ainda está se sentindo bem seguro ou não tem tempo para isso, tem um link aqui na descrição que você pode entrar em contato diretamente comigo e aí eu posso te auxiliar nesse processo sem problema nenhum. Mas eu falei que existe uma coisa chamada efeito cemitério, que é quando você coloca material demais no restaurante, muito mais do que deveria. A gente viu ali que existe um ponto ótimo, mas o que acontece se eu colocar mais? Será que não fica melhor? E na verdade não, porque quando você coloca muito material acústico, você está absorvendo muito mais som do que precisa. E aí aquele ruído de fundo que às vezes serve para mascarar o som, dar um pouquinho mais de privacidade, ele some. E aí qualquer pessoa falando vai destacar muito. E as pessoas perdem a privacidade e ficam mais acanhadas, ficam com vergonha até mesmo de conversar. E é por isso que é muito importante você saber não só a especificação, mas a quantidade correta e o local correto de instalar os materiais acústicos. Inclusive eu conheço pouquíssimos restaurantes que investem de forma correta em acústica. Quem sabe seu projeto vai se destacar por causa disso. Bom, eu vou ficando por aqui e se você tiver qualquer dúvida sobre esse vídeo ou sobre qualquer assunto de acústica, você pode deixar seu comentário aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.